Ora viva e feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à Escola Sabatina e acreditem, estou no melhor lugar que podiam estar, porque agora vamos falar sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos a chegar aqui digamos que a um patamar em que estamos a terminar este trimestre maravilhoso. Falámos sobre este relacionamento que nós temos com Deus, a lição 13. E eu não podia começar a fazer sem falar com a pessoa que tenho aqui comigo, o Ricardo. Ricardo, como é que estás hoje? Bem, muito amado, com certeza. Falar de Deus é uma experiência única e falar da lição da Escola Sabatina, não tenho nem palavras para definir isso aqui, porque é um material tão rico e sagrado, É verdade. no qual Deus inspirou uma mulher pela primeira vez, ou não, se eu não me engano, né? Até foi comentado isso no início da lição, e rico em detalhes. É isso. Muito maravilhoso, né? Então, estudamos temas que talvez conhecemos, por estar muito tempo na igreja, Isso. mas agora com muito mais minúcias e coisas pequenas que nós podemos ali nos agarrar a Deus e melhorar a nossa comunicação com Deus, É verdade. estreitar o nosso relacionamento. É isso mesmo. Portanto, vamos falar-nos hoje na lição 13, que tem o título Para a Eternidade. Olha, isso leva-me a fazer uma pergunta. O que é para ti a eternidade? Quando nós pensamos em eternidade da forma mais... Para definir, é não morrermos. Sim. Não morrermos. Viver para sempre. Exato, viver para sempre. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, porque a lição veio colocando para nós que é uma das características de Deus, que a eternidade foi plantada em nosso coração. Por um Deus que sabia e conhecia todos os nossos planos. E a eternidade, eu não consigo entender porque eu sou finito. Eu não sou infinito. Eu não tenho como definir a eternidade. Mas eu sei que a eternidade pode começar hoje e agora, quando relacionamos com Deus, e isso se concretizará quando nós recebermos Jesus nos ares. É verdade. Aliás, a eternidade é algo que tem que ser vivido, é algo que só pode ser explicado de certa forma quando a vivemos por si mesmo. Exato. Mas do conhecimento que nós temos, se eu tivesse de definir a eternidade, no meu ponto de vista, seria talvez um relacionamento com Deus. Claro. Portanto, isso leva-nos a um ponto importante e que temos estado a falar praticamente durante este trimestre. Este relacionamento importante temos de ter com Deus já. Sim. Não é esperar pela eternidade, não faça isso. É agora. Agora é que temos que começar esse relacionamento com Deus, não é verdade? E é interessante que quando falamos disso, me vem a música do Arautos do Rei, o céu é aqui. O céu é aqui. Por quê? O céu é aqui quando eu ajoelho para orar, quando eu perdoo, quando eu louvo a Deus. E isso faz com que o meu relacionamento com Deus vai ser apenas premiado. Sábado. O sábado para nós andamos com Deus toda semana e o sábado é um presente que Deus nos dá por essa comunhão que tivemos com Deus durante a semana toda. E as pessoas, elas às vezes não percebem isso. A eternidade é da mesma forma. Vivemos uma vida inteira com Deus, assim como Enoque. Enoque andou com Deus até que Deus o tomou para si. E ele experimentou a eternidade. Isso. Então a lição ele veio colocando para nós justamente a questão do relacionamento. Isso. Quem nós somos? Quem Deus é? Quem Deus é para você? É verdade. Muito bem. Na introdução, portanto, de sábado, podemos até ler o verso áureo. O que é que tu achas? Sim, sim. Que é interessante. Sim. Queres tu? Leu eu? Pode ler, fique à vontade. Então vamos lá, vou ler aqui como estamos no manual da Escola Sabatina. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Portanto, aqui diz-nos, de certa forma, só somos filhos de Deus, podemos tirar assim como uma breve conclusão, mas há algo mais que vai acontecer na nossa vida. Há algo que ainda vai acontecer, uma certa transformação. E se calhar nós podemos até resumir um bocadinho que essa transformação faz um pouco todos os dias. Sim, exato. Através deste relacionamento com Deus. É o que nós chamamos de santidade, né? Isso. Só que às vezes a palavra é um pouco deturpada, a questão de santidade, é questão de não errarmos, não pecarmos. Isso. Não é Deus que completa a obra em nós, Ele faz tanto o querer como o efetuar em mim. Exato. Então, a lição veio trazendo para nós, principalmente, quem nós somos e quem Deus é. Nós somos pó e necessitamos de Deus. Isso. E
Mas muitas das vezes nós achamos que não necessitamos de Deus. E quando as coisas estão bem para nós, acabamos por esquecer Deus. É isso. Só que Ele é quem faz o plano, Ele conhece o teu futuro. A lição, logo na sequência, na parte do domingo, também vem falando dessa forma, que nós não sabemos do nosso futuro. Nós temos incerteza. O mundo tem guerra, perseguição, fome, tristeza, a natureza está revoltada. É isso. E nós estamos um pouco meio que perdidos nesse grande conflito. Então, Jesus dá-nos sinais. Exato. Mas ele deu o manual. E não só deu o manual, ele veio aqui para viver, para nos dar um exemplo de como nós devemos viver. Exatamente. Mas nós somos tão cegos, somos tão duros de coração, e precisamos realmente que Jesus transforme o nosso ser. É verdade. Por isso, a nossa prioridade é vivendo hoje. Como é que nós vamos viver hoje? É claro que nós temos os sinais, como a lição nos fala, sobretudo quando Jesus nos fala em Mateus 24 das profecias do tempo do fim, sobre os sinais, os terremotos, as guerras, os rumores de guerras e por aí fora. Mas o mais importante de todas as coisas, ele nos vai dizer, por exemplo, em 1 Pedro 4,7, mesmo com todos os problemas, a lição diz-nos que e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então faz esta recomendação. Vigiar em oração não é orar uma vez por outra. Não é isso. É vigiar, é estar constantemente em oração. E este espírito de oração permite de novo a comunhão com Deus. Exato. Continuar a estar alerta, ligado a Deus. Mas há uma questão aqui que é, nós precisamos gostar de estar na presença de Deus. Entende? Então, eu vejo duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que realizam as suas obras porque acham que talvez vão achar Deus nesse meio. Sim. E tem aquelas pessoas que se submetem à vontade de Deus. E se submetendo à vontade de Deus, encontram Deus mais rápido. Isso. Então, a lição, ela traz para nós algo muito interessante. Tá, em Tiago, tem um verso, dois versos, né? Tiago 4, do 13 ao 14, fala assim: Sim. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É o que Jesus responde para nós. E é a sua vida. O autor do texto vem falando para nós. O que é sua vida? Vocês são como neblina, que aparece um pouco tempo e depois se dissipa. O que acontece? A neblina, às vezes, está pela manhã, quando abrimos a nossa porta, a neblina está tomada, não conseguimos enxergar nada. De repente, o sol, 11 e tal, começa o sol a aparecer fortemente e a neblina já não há mais neblina. E nós não entendemos isso, que Jesus pode voltar para mim hoje, amanhã, daqui uma hora, e nós achamos que somos indestrutíveis. E às vezes não tomamos conhecimento da brevidade da volta de Jesus na nossa vida. Pode ser logo, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 5 minutos. Nós não sabemos. E nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, para que quando Jesus voltar, não nos falte na balança. Isso leva-nos, sobretudo, a ver alguns aspectos interessantes. Primeiro, a nossa condição. Quando vimos, embora a lição não tenha falado, mas nós podemos remeter a essa situação, quando Apocalipse, João nos diz que nós estamos, como sendo a igreja de Laodiceia, ele vai nos dizer claramente que somos suficientes. Eu vou resumir de uma forma parafraseada. Nós somos suficientes, temos tudo. Ele chega-nos mesmo a dizer, nada nos falta. E isso é um problema, porque nós acomodamos-nos, temos tudo, e às vezes Jesus fica muito à distância. E isso é uma alerta para nós, porque aqui ele vai nos dizer, mas nós somos pó. Não somos, entre aspas, nada. Nós temos como criatura e compreender que há um Criador que nos quer dar algo que nós temos necessidade e que nós ainda não confirmamos, não vimos que temos essa necessidade. Nada mais nem menos do que este relacionamento com Cristo, que nos transforma, que nos prepara, e é de certa forma, por isso é que nós somos adventistas do sétimo dia. Nós preparamos-nos, não podemos deixar-nos preparar. E é Jesus e o seu Santo Espírito que nos vai trabalhando no apóstolo. Isso é fundamental. Sim. A palavra adventista, né, é os que aguardam o advento de Cristo. Isso. Parece que nós não aguardamos mais o advento de Cristo. E eu acho interessante que você colocou sobre a igreja de Laodiceia. Isso. E a igreja de Laodiceia, ela tem uma característica interessante. O contexto dá. Ao final fala,
eis que estou à porta e bato. É uma igreja que deixa Jesus pro lado de fora. Pois é. Não faz sentido na minha cabeça. Se é uma igreja, Jesus tem que estar dentro. Mas não, ela deixa Jesus pro lado de fora batendo. Se alguém daquele movimento enxergar que tem alguém batendo na porta e que deseja entrar e cear com ele, Jesus vai ser muito bem-vindo. Mas a igreja de Laodiceia não queria. Era rica, abastada, estava cheia de si, mas não sabia que era pobre, cega e nu. Entende? Um contexto é muito claro, mostrando que nós não somos nada. Quando eu olho para mim, olho para nós de uma forma como se fosse algo que tem valor apenas para aquela pessoa, entende? Como alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa que a pessoa paga o que for preciso. Se a pessoa ela tem muito dinheiro, ela compra aquilo mesmo não valendo nada, por um grande preço, que no caso de nós foi o sangue de Jesus na cruz. Isso. E se eu tenho valor, é pelo sangue de Jesus. E as pessoas talvez não entendem o valor que nós temos. E às vezes nós colocamos esse valor além do sangue de Jesus. E nós só temos valor pelo sangue de Jesus. É verdade. Mas aqui o que nós estamos a ver, e é algo irónico, um cristão a pôr o seu bem mais precioso de fora. Exato. Jesus não está connosco. Todas as coisas são importantes na nossa vida. E isso é algo que nós devemos refletir na nossa vida. E poderá ser uma pergunta para você escrever em baixo. O que é que vos toma a maior parte do tempo da vossa vida e que não vos permite ter tempo ou para estudar a Bíblia, ou para orar, ou, espero bem que não, estudar a lição da escola sabatina? É algo que nós devemos refletir também na nossa vida. Porque se há muita coisa que está a ocupar-nos o nosso tempo, remete-nos à profecia. Afinal, é verdade. Jesus está fora. Sim. É como o texto fala, né? Que nós fazemos planos para tudo. Isso. Planos para aquilo que é interessante, que é a nossa eternidade com Deus. Estamos muito ocupados. Muito ocupados. E é o que acontecia com a igreja de Laodiceia. Isso. Só que a Laodiceia, se não muda, ela fica. Ela fica. Então, que não seja esse o nosso fim. Claro. Que a nossa redenção... há uma história que a maioria, se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas se acidentam quando estão próximos de casa. Por quê? Que é a nossa zona de conforto. E parece que como Jesus está voltando e nós sabemos o que vai acontecer, nós estamos na nossa zona de conforto. E aí podemos ficar de fora, que não apercebemos os sinais. É verdade. Então Jesus tem que ter um real sentido na minha vida. Nós temos que gostar de estar ao lado de Jesus. E se a gente não gosta, uma dica que eu dou para você em casa. Se você não tem vontade de orar, peça a Deus a vontade para orar. Se você não tem vontade de estar na igreja, peça a Deus a vontade de estar na igreja. Porque daí Deus vai conceder. Mas é que muitas vezes, eu não gosto de ir na igreja, não vou na igreja. Pois. Eu não gosto de estudar lição, não estudo a lição. Pois. E acabo ocupando a minha cabeça com outras coisas. É. E a eternidade, como nós vimos na lição, começa aqui. Com Jesus. Com Jesus. E então, a lição, de certa forma, de domingo vai-nos dar uma necessidade, vai-nos meter uma solução, que é nós precisarmos de um reavivamento. E é aí que vai-nos falar também um bocadinho do Salmo 80, que é como nós dizermos que Jesus fez o mais importante por nós. Sim. Morreu por nós. Então, eu ponho dentro de nós hoje, e a qualquer momento a cada um de nós, um presente para nós aceitarmos. Ele está lá, está pronto para recebermos, digamos assim. Nós só temos de fazer uma coisa, é compreendermos que temos necessidade desse presente. E esse presente é a vida eterna. Sim. Está ali já ao nosso dispor. Só que às vezes estamos tão ocupados, vemos tantas coisas à nossa volta, e aquele presente às vezes fica, já está garantido, vamos pôr desta forma, que eu posso aceitá-lo a qualquer momento, já está ali pronto para mim. Não é? Mas isso pode ser tarde demais para nós. Exato. Por isso este reavivamento que nós estamos a precisar começa hoje, agora, com Jesus a cada dia. Há um texto que fala para nós assim, que no texto precisamos, é um texto que está no Espírito de Profecia. Sim, sim. A fé pela qual eu vivo. Fala assim, precisamos nos acostumar a falar do céu. Do belo céu. Falar daquela existência que perdurará enquanto Deus existir. A eternidade só existe porque Deus existe. Claro. A eternidade não existe fora de Deus. Como nós comentamos já logo no início, nós só entendemos o que é a eternidade se nós fôssemos eternos. Não tem como nós definirmos a eternidade. Mas algo interessante
Deus, ele define para nós a eternidade também conforme a nossa necessidade. E as pessoas às vezes, como assim como assim a nossa necessidade? Algumas pessoas passam fome. No céu não vai ter fome. Isso. Algumas pessoas têm ansiedade. No céu não tem ansiedade. Uhum. Algumas pessoas não têm lugar para morar. No céu há mansão para todos. Então, o céu é o lugar onde você não vai se preocupar com mais nada. Porque nós vamos estar na presença daquele que pode nos dar tudo. É verdade. E isso é algo tão sério, porque focamos tanto em resolver problemas aqui que são passageiros. Não existem problemas nesta terra Uhum. que não há solução. Ou seja, conta, o arrendamento, sua fome, é momentânea. Uhum. Por mais que aquilo te leve a você passar dessa vida, você não acabar indo para o descanso, é apenas uma pausa. Se nós focarmos no que é importante, a eternidade, é apenas uma pausa. Jesus logo nos acorda e nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Então, eu acho interessante que Paulo coloca que o morrer para o cristão é lucro. Aí algumas pessoas pensam, então eu vou dar cabo da minha vida. Poxa. Né? Pois. Se morrer é lucro, mas não. É que o cristão, se perder a sua vida terrena, não perde a sua salvação. Porque a sua salvação está garantida. Só que a nossa salvação está garantida em Cristo, não em nós. Essa morte de lucro também é morte também, quando saímos dentro do grande conflito, a morte para o próprio eu. E a lição veio falando para nós. Ou seja, eu perco os bens mundanos, mas eu vou encontrar algo mais valioso que é Cristo. Claro. E a promessa que Ele tem para nós. Um cristão não deve viver tanto para o presente, embora tenha de viver o presente, mas deve ter os olhos sempre postos para o futuro, que é um verdadeiro. É como um investimento. Exato. Vamos investir algo para o futuro, de cada dia. Portanto, nós estamos a preparar este investimento, temos uma eternidade de riquezas, sem dores, sem os problemas que temos agora. Isto é só passageiro. Algo que é passageiro. Vamos então avançar um bocadinho mais, que o tempo não perdoa, não é? Sim. A lição de segunda-feira vai-nos falar então, de certa forma, nesta vinda de Jesus. Sim. Portanto, nós somos feitos para quê? Para estarmos a viver com Cristo, com a eternidade. Inclusive, ele colocou esse desejo no nosso coração, né? Isso. Só que aconteceu um probleminha lá no Éden, né? E acabou nos separando. A aliança foi quebrada. A aliança que nós tínhamos com Deus foi quebrada. Deus estava todos os dias no jardim do Éden, passeava com o homem, e essa era a vida perfeita. Deus habitando no meio do povo. Isso. E aconteceu o pecado. E o pecado nos distanciou da presença de Deus. É verdade. E nós temos agora que entender quem nós somos, porque nós somos matéria, com o fôlego de Deus, né? O hebraico ruá, né? Que nós falamos. Então, e nós passamos a ser uma alma vivente. E esse nós passamos a ser alma vivente, 50% é dependência de Deus já. Claro. Nós falamos que é 100%, claro. Mas se nós pensarmos de forma material, porque há muitas pessoas que tentam o quê? Fazer ressuscitação. Há muitas pessoas que estão congeladas, gastam seus milhões para tentar se ressuscitar daqui 20, 30 anos, talvez. Mas por que eles não vão conseguir? Lhe falta o ruá. Lhe falta o fôlego de Deus. Exatamente. Outro ingrediente importante. É o mais... Não está aqui. E que não está aqui. Exatamente. E as pessoas ficam a buscar. Nós sabemos de onde vem o nosso fôlego de vida. Mas as pessoas que não têm Deus buscam aonde isso. Então a ciência tenta de qualquer forma fazer com que a vida se torne eterna. E nós sabemos que a dependência total da nossa vida vem de Deus. É isso mesmo. Agora, quando nós compreendemos sobretudo esta necessidade de estar face a face, digamos assim, portanto, nestas dificuldades que nós temos na nossa vida, a lição vai nos mostrar certamente que a sua promessa é verdadeira. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Claro, mas a lição não nos pode dar muito. Nós não temos muito tempo para explicar a vida de Jesus, mas o que é certo é que, primeiramente, Jesus prometeu. E ele nunca falhou. Sim. Segundo, foi por isso que ele morreu na cruz. Claro. Para que um dia também nos poder transformar e sermos seus filhos. Só temos que aceitar esse presente que ele nos dá. Sim. E a lição então vai nos explicar vários aspectos importantes
Primeiro, que em Apocalipse 14 falam da descrição do Filho do Homem. Tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Continuas a dizer que ele virá com milhares e milhares de anjos. Isto aqui leva-me a crer que deve ser um evento não só único no nosso planeta, mas para vir com todos os anjos. Deve ser um evento para aqueles que estão agora a refletir connosco, único no universo. Sim. Porque são milhares e milhares de anjos a virem para aqui. Sim. E outra coisa é, Deus, nós já participamos de muitos eventos e vimos o que o ser humano pode fazer. Só que a Bíblia, para nós que nós não vemos, não ouvimos e nem imaginamos as coisas que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Deus sabe fazer um evento diferente de nós, né? Então a lição veio falando para nós que já começou Deus colocando o ingresso, que é a eternidade no teu coração e no meu coração. Ela está aqui. Nós precisamos querer que essa eternidade se efetue, ou seja, se concretize quando Jesus voltar. Nós precisamos querer. A lição veio trazendo muito essa questão do desejo da eternidade. Pode eu querer ser eterno, mas eu só vou ter eternidade com Cristo. E como que eu vou fazer para que esse relacionamento meu com Cristo se estreite? Orando, buscando a Deus, orando a Bíblia. E isso vai fazer com que o meu relacionamento com Deus se aproxime cada vez mais. E a volta dele vai ser apenas uma coroação daquilo que nós vivemos aqui. É verdade. Uma vitória. Exato. Normal. Foi vencido. Vamos Já é vencido. Já há bastante tempo. Mas finalmente Cristo vai concretizar de forma prática essa vitória, digamos assim. E nós já sabemos depois, mas a lição não vai falar nisso. Então ela termina sobretudo, como nós vimos, que nós de certa forma podemos considerar que valeu a pena esperar. Sim. Porque Cristo não vai falhar. Sim. E ele vai ser considerado também o noivo, e nós vamos ficar entre o grupo que é considerado a noiva, não é? Esperamos em Deus que nós estejamos lá, né? É nosso desejo. Nós temos que fazer planos para isso. Claro. Vamos sempre fazer planos para isso. Agora, o resto deixamos para Deus. Eu acho interessante que a Bíblia, quando escrita em hebraico, ela era mais simples a linguagem, ou seja, o amor indiferente. Depois os gregos que começaram a filosofar em cima do amor. Mas eu gosto de pensar da forma mais simples do amor. Sim. Ou seja, quando Deus coloca para nós esse sentimento do noivo e da noiva, e querem estar juntos todos os dias e dividir as suas alegrias, tristezas e tudo, no céu vai ser só alegria, mas eu digo, esse sentimento de estar sempre junto, independente do que vai acontecer, esse é o mesmo amor. Deus, ele nos ama tanto que ele quer estar junto conosco. Somos uma criação, éramos pó, não valíamos nada, Jesus veio, morreu em nosso lugar, temos valor. Isso. Tendo valor, Deus, ele quer nos dar algo que é mais valioso, que é a sua presença na nossa vida. É isso. Ele não fez algo tão, como que eu posso dizer, simples. Ele vai preparar o novo céu e a nova terra, coisa que não imaginamos. Inclusive, tem um texto do Grande Conflito que eu deixei aqui separado, que é assim: a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que contemplarem. Nenhuma mente finita consegue comparecer à glória do paraíso de Deus. Exatamente. Esse texto é algo interessante porque nós vimos coisas já bonitas nesse mundo. Uma bela praia, talvez um bonito pôr do sol, mas não chega nem perto, é apenas resquício do que vamos viver com Cristo. E mesmo assim, não damos valor. Ou seja, Deus, ele dá tudo para nós e às vezes não damos valor. É muito interessante, quando eu estava aqui a estudar a lição, eu perguntava-me quem é esta noiva? Mas mais importante, quando eu vejo um noivo e uma noiva, o primeiro aspecto que nós temos que considerar é que nós temos aqui um casamento. E é interessante que quando nós vimos como cristãos, quando é que se concretiza esse casamento? Com a volta de Jesus. Não, essa é na prática. Sim. Espiritualmente, quando é que ela começa? Você lembra-se? Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. No batismo. Exatamente. E vejam só o que é alguém que se ama, de certa forma. É isso que nós devemos criar em nós, o amor por Jesus, ter Jesus, estar com Jesus, aprender com Jesus cada dia e estar tanto tempo à espera que Ele venha.
quando há duas pessoas que se amam, elas não podem estar tanto tempo afastadas, não é verdade? E reparem que Jesus vai preparar as condições com o noivo para visitar quem ele ama, por quem ele morreu. Então é uma história de amor enorme, profunda, Sim. que leva a compreender que o casamento, quando está consumado, porque nós aceitamos Jesus também como nosso Salvador, fazemos parte de alguém, Deus está sempre connosco. E nós vamos ver ali um pouco mais à frente, nós vamos estar sempre com Ele e segui-lo também. E é interessante que o casamento antigamente era um pouco diferente do nosso hoje em dia. Hoje em dia as pessoas elas se gostam, começam a namorar, noivam e casam. Isso. Não há um pagamento de um dote. As pessoas não pagam mais para ter um casamento. Jesus ele teve que pagar o preço por nós. Um mais alto preço. Um mais alto preço, a sua própria vida. E não existe prova de amor maior do que essa. Nós precisamos refletir profundamente na cruz de Cristo e o sacrifício que ele fez por nós. Só assim, talvez, daremos um pouco de valor naquilo que Cristo fez por nós. Nós devemos pensar que, apesar da noiva ter os seus defeitos, geralmente a lição vem tratando para nós que a noiva, no dia do seu casamento, geralmente ela está bonita, radiante. Deslumbrante, É o radiante. centro da atenção. Ninguém liga pro noivo. Quando o noivo fica lá esperando no Vem altar. uma vez, mas depois, ok. Tá bem. Mas aí, quando chega a noiva, é uma entrada triunfal. Mas quem preparou tudo aquilo, geralmente é o noivo. E na forma, Jesus também. Jesus ele vai preparar tudo aquilo para nós e nós vamos ser recebidos por ele. E se o sentimento de amor for mútuo, né? Para estar nesse evento tem que ser um sentimento de amor mútuo. Ambos, sim, claro. Ninguém vai estar no céu forçado. Sim, só porque sim. Exato. Só porque então você tem que querer estar com Jesus. Mas eu imagino a concretização desse sonho, a realização desse sonho. Como vai ser magnífico. A emoção que vai sentir, que as pessoas que nós vamos sentir estando face a face com Deus. Eles estão falando para nós que nós precisamos de uma transformação. Isso. Me remete, sabe o quê? A história de Moisés, quando ele desceu do monte. O que aconteceu? Com aquela cara deslumbrante devido ao contacto direto com Deus. Não é? As pessoas se incomodaram. Claro. Pediram para Moisés cobrir a face. Por quê? Porque ele já não estava mais com a presença como nós, humanos mortais aqui. Ele já estava tanto tempo com Deus, que ele já quase estava... Ele vivia esse relacionamento. Era um relacionamento antigo. Íntimo mesmo. Então, quando ele desce do monte, o brilho dele incomoda as pessoas. E quando eu vejo que nós somos a luz do mundo, talvez é um pouco disso que nós precisamos mostrar. O mundo vive numa escuridão. Isso. Vive num breu. E aí, quando nós estamos em contato direto com Deus e saímos, tem algumas pessoas que serão iluminadas, mas algumas pessoas se incomodarão com o brilho. Claro. Porque esse brilho não vem de nós, esse brilho vem de Deus. E para nós termos contato face a face com Deus, nós precisamos ser transformados. Isso é transformação quando nós buscamos. O curioso que não estavas a falar que quando chega a noiva toda a gente para, toda a gente contempla. E não é que as Sagradas Escrituras tocam nisso também? Exatamente. Onde é que você viu? Aqui em Apocalipse 21. Eu estava a pensar nisso e lembrei-me. A Bíblia fala nesse momento em que a noiva aparece. Exato. E eu achei isso bonito, vamos só todos ver. Reparem, se nós vemos todos os detalhes que nós conhecemos de um casamento, eles estão todos aqui. Estão todos aqui. Isto é muito bonito. Eu pergunto-me quem é que pensou primeiro no casamento? Foi a sociedade ou se já estava estabilizado por Deus? Porque afinal já temos estas regras há muito tempo. Exato. Apocalipse, penso que é 21, não é? Apocalipse 21, sim. Queres ler então, por favor? Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Do nada, é verdade. Exato. Esse tipo de casamento é o dia que a noiva está mais radiante, mais feliz, é o momento que ela está mais preparada. Tem uma transformação, né? Às vezes vemos a pessoa no dia a dia, mas quando entra no seu casamento, nossa, parece que é outra pessoa. Adornada. Exato. Não é a mesma pessoa. Exato. E já agora, só para confirmarmos, no versículo 3 vai explicar quem é a noiva. Exato. Ouvi em alta voz dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele será
de Deus e Deus será deles. Enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. É verdade. Não temos mais preocupações. O noivo está ali, ele resolve tudo. É isso. Que maravilha. Nós, com tantas preocupações, eu acredito que você em casa também deve ter sim as suas preocupações, algumas bastante novas, mas já não temos mais que pensar isto quando estivermos no céu. A nossa preocupação número 1 é estar com Jesus. E é por isso que nós devemos seguir o Cordeiro. A lição seguinte, não é verdade? Sim. De quarta-feira. Exato. E aí vem falando um pouquinho sobre essa questão da eternidade, o que nós esperamos da eternidade. Eu tenho muitos planos. Vou falar com alguns heróis da fé, algumas pessoas que passaram por aflições aqui nessa terra. Porque a paz que vem de Deus. Eu estava lendo sobre Paulo Sim. E falando um pouquinho sobre a paz que excede todo o entendimento. E aí entender que ele, mesmo em cativeiro, louvava a Deus. Isso. E convertia as pessoas à E sua convertia volta. as pessoas à sua volta. Você sabe que Ellen White chega a dizer, no momento da morte de Paulo, eu não sei se é tradição ou se foi mesmo realidade, as pessoas que estavam para portanto, tirar a sua vida, não, tiveram de vender a Paulo. Eu penso que a tradição fala que tiveram de vender a Paulo devido à influência que ele tinha à sua volta. É impressionante. Ele vivia Cristo. Sim. É um exemplo concreto de tudo que nós devemos ser também hoje em dia. Exato, exato. A fama de Paulo ele se espalhava em cidades que foi criado igrejas que Paulo nem pisou lá. E mesmo assim, havia uma igreja no qual quem à distância dirigia a igreja para Paulo. Então isso demonstra para nós que o cristão ele não é apenas não é o estar presente, mas é uma mensagem que você passa vai chegar a outra pessoa. Isso. E Paulo, sem internet que nós temos hoje, sem as redes sociais, ele conseguia que a sua mensagem passasse tempos, gerações e quilômetros de distância, porque uma cidade não era próxima uma da outra. Claro. E a mensagem de Paulo se estendia por todo o trajeto que ele fazia. Isso é interessante que você fale dessa forma, porque a mensagem de Paulo às suas igrejas, se chega até nós compreendemos que os problemas daquelas igrejas naquela época são os mesmos que nós temos hoje em dia. Continuam a ter as mesmas carências, continuam a ter os mesmos problemas, continuam todas a querer depender de Cristo. E é por isso que Jesus lança-nos o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu acho que até os problemas antigamente às vezes eram um pouco piores. Na igreja de Corinto era mãe com filho, era coisas que às vezes para nós se torna meio que absurdo em tempos que vivemos. Sim, a imoralidade vai se ampliar cada vez mais. E nós vemos isso acontecendo, mas a igreja já era corrupta já no início dos seus primeiros séculos. E cada passo, Paulo tinha que estar lá repreendendo, e as cartas deles têm exortação, ele falando coisas boas sobre as igrejas. Claro. Mantenham-se fiéis, irmãos, mas duros conselhos que a igreja precisava ouvir naquele momento, porque se Paulo, estando lá com eles ainda assim erravam o caminho, quanto mais nós que estamos a 2000 anos de distância dos apóstolos, para termos uma luz maior. Então nós como igreja vamos falhar, mas nós temos que estar com Deus e Ele conhece o futuro e assim nós sabemos qual caminho devemos seguir. O problema é que nós, os homens, traçamos o nosso futuro, só que nós não conhecemos o futuro. É verdade. E é bom que você interessou nesse aspecto de Corinto. Eu sei que estamos a falar às vezes de alguns aspectos que não estão na lição, mas que de certa forma dizem respeito à lição. Sim. A igreja de Corinto é talvez a igreja que deu mais trabalho a Paulo. Sim. Devido aos inúmeros problemas. Mas nós, quando lemos a primeira carta aos Coríntios, no versículo versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ou seja, não há problema nenhum no mundo que isto não possa resolver. Exato. Tornar uma pessoa santa. Ou seja, filho ou filha de Deus. Por isso esta mensagem de esperança, curarmos Jesus a cada dia, de certa forma,
pode ser para si, agora está a atravessar um difícil problema na sua vida. Pensa que que a mensagem poderá ficar tão afastada de si que não apanha, que não é também para si, mas para si, porque se nós vemos uma igreja com tantos problemas, e curioso que a igreja de Corinto é uma igreja muito rica. Sim. Portanto, é muito semelhante à igreja de Laodiceia que nós estamos a viver hoje. Claro. Ou seja, é uma igreja de tal maneira rica que se punha também de parte, de certa forma, Cristo. Por isso nós podemos dizer, de certa forma, que se Paulo chama santos aqueles que estavam nesta igreja, nós também podemos ser santos. Vamos comunhão com Jesus. O termo é hagios, né? E no grego, sim. E é separado para Deus a um propósito. E a igreja, nós somos chamados a ser separados por Deus nos últimos dias. Isso. Mas você separado como? Separado, sobretudo, das coisas que não são importantes. Claro. Mas, por outro lado, junto a Deus. Exato. Mas o que eu quero dizer também é que as pessoas, elas precisam, além de ser separados, deixar ser separados por Deus. Isso. Tem que ser Deus a trabalhar no seu coração. Deus a trabalhar. É. Ele quer tirar de nós esse coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne. Isso. Mas quem dá autorização final, quem decide se ele vai ser o Senhor da minha vida ou não, sou eu. Deus, ele te ama tanto que ele respeita até a tua decisão. Exatamente. Mesmo se nós queremos morrer aqui neste mundo e não aceitar Jesus. Exato. Não é essa a sua decisão, pois não? Exato. Tem que ser aceitar Jesus. Não deve ser, claro. Tem que ser aceitar Jesus. É isso. Até porque Deus, ele fica muito feliz quando as pessoas se entregam, mas ele fica muito mais triste quando as pessoas rejeitam. É verdade. É o que aconteceu quando ele estava olhando Jerusalém e ele se entristeceu. E chegou um momento que Jesus, ele se entristeceu tanto que ele chorou e olhava para Jerusalém, porque Jerusalém não queria ouvir a sua mensagem. Jerusalém não reconheceu Jesus como seu Salvador. De forma geral. Sim. De forma geral. Sim, vamos colocar assim a maioria das pessoas. Isso. Porque o mesmo povo que estava venerando a Jesus na entrada triunfal era que uma semana depois estava dizendo crucificam. Exatamente. Então, o ser humano é assim, é muito... Mas é pela onda, ou da forma que vai, deixa a onda levar. Isso. E então, a maioria do mundo, ela segue uma tendência. E nós temos que remar contra a tendência. Isso. E Jesus, ele quer nos ajudar a fazer isso. Isso. O problema é que às vezes nós não aceitamos a ajuda de Deus. Queremos fazer tudo com o nosso braço. E o nosso braço é tão pequenino para remar contra esse mar. Não conseguimos. Só Jesus pode conseguir abrir o caminho para nós. É verdade. E leva-nos também a pensar uma coisa. Se nós não estivermos firmes em Jesus, na menor dificuldade da nossa vida, nós acreditamos. Isso leva-nos a crer isso também. Se eu quero, e como já falámos da tal renovação espiritual que nós temos a ter na nossa vida, tudo começa com um relacionamento íntimo com Cristo. Exato. Quanto mais forte é o meu relacionamento com Jesus, mais difícil é de problemas me abalarem. Eu sei que eles vão existir sempre, mas me abalarem ao ponto de destruir este relacionamento íntimo com Jesus. A lembrar aquele episódio com Daniel, quando ele soube, no capítulo 6 de Daniel, em que havia um édito para naquela altura adorarem apenas o rei, não sei se recorda esse episódio, e Daniel, será que ele mudou o seu estilo de vida? Não. Ele abria a janela e continuava a orar 3 vezes ao dia. Claro. Ele continuava a ser o mesmo, independentemente das dificuldades que pudesse ter à sua volta. E ele continuava a ser fiel a Deus e continuava a ter comunhão próxima com Jesus. No começo desse trimestre veio falando também sobre essa história. Sim. E fala que Daniel, isso era questão a público. Ele vinha a público mostrar que ele orava a Deus, mas a vida de comunhão dele era o dia todo. Então ele tinha comunhão com Deus o dia todo, mas 3 vezes ao dia ele fazia questão de publicamente mostrar aos outros para uma forma de testemunhar. Uma forma de testemunhar do amor de Deus. E nós somos chamados a isso. A lição de quinta-feira vem falando para nós o convite que Deus tem para nós. Isso. Porque não adianta o Cordeiro de Deus ter vindo, derramado o seu precioso sangue, se nós não aceitarmos. Isso. Para nós, o sangue de Jesus vai ser em vão, porque eu não aceitei o convite dele. O convite dele só tem validade, só tem preciosidade se nós aceitarmos. Nós somos valiosos através dele. O sangue dele é valioso em nossa vida e pode nos transformar em pessoas valiosas.
Eu gostava só de acrescentar que este convite ainda está de pé e é um convite que temos que aceitar a cada dia. Devemos de aceitar o rebatismo do Espírito Santo a cada dia. Aceitar de certa forma, renovar os votos deste relacionamento íntimo com Jesus a cada dia. E é algo que é importante porque, voltamos a referir, uma comunhão forte e um relacionamento forte ajuda-nos a chegar a ultrapassar não só as dificuldades, mas ter mais a certeza que Cristo está connosco até a eternidade. Não é? Começa tudo aqui. A eternidade é aqui. O céu é aqui. É aqui. Não é como nós vimos ainda há pouco. Exatamente. É verdade. Mas nós temos que gostar das coisas do céu. Pois. Porque nós temos uma igreja multiétnica. E muitas pessoas, eu sou de tal nacionalidade, tal nacionalidade. Irmão, eu e você somos cidadãos do céu. Isso, e nós temos que viver como cidadãos do céu. É verdade. E os preceitos da eternidade são os 10 mandamentos, é ele que vai regir. Isso. E eu acho muito interessante isso, porque até no céu tem regras. Verdade. E essa lei que nós estamos a falar, por ser natural, no céu vai ser o nome do caráter de Cristo em nós. Sim. Recordo-me naquele episódio do Jardim do Éden que não só Adão e Eva não tinham os 10 mandamentos. É curioso que quando fiz um estudo mais aprofundado sobre esse tema, aquela áurea de luz que eles tinham refletiu já o caráter de Deus. E o caráter de Deus é a lei neles próprios. Sim. Digamos assim. A única lei que eles tinham, a restrição que eles tinham era de não comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Exato. Mas a lei já estava neles. É isso que eu acho que vai acontecer no céu. Claro. Quando chegarmos lá, a lei que nós já estamos a adaptar-nos a viver hoje em dia será natural. Natural. É como depois que aconteceu o pecado, aí aconteceu o primeiro homicídio. Pois. Já era errado, estava na lei, eles sabiam que era errado, mas por quê? Porque Deus orientava. Deus estava todos os finais de tarde com o homem e com a mulher, e o afastamento de Deus é que causou o pecado. Isso. E o nosso relacionamento aqui, ele tem que ser estreitado para não nos afastarmos de Deus, e o pecado não vai mais ser um desejo nosso. Nós naturalmente temos o desejo pecaminoso. Nós precisamos refrear quem nós somos para viver uma eternidade com Cristo e Ele colocar o nosso caráter em mim. Aí já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, nós ao afastarmos de Deus, o pecado começa a habitar na nossa vida. Por outro lado, ao aproximar-me de Deus, o pecado começa a ser extinguido pouco a pouco. E a lei de Deus, o seu caráter, a sua vivência, como tu disseste, Cristo habita em nós. Nós somos cada vez mais semelhantes a Cristo. E algumas pessoas acham que isso é como se fosse uma meritocracia. Quero que vocês entendam em casa que não é como uma meritocracia. Por quê? Porque a santificação é uma linha. E aí, se você aqui nessa linha, Deus completa o resto. Isso. Agora, se você aqui já pertinho do céu, Deus completa o que falta em você. Então, a graça de Deus é para todos e igual. É verdade. Só basta eu aceitar, você aceitar e todos que estão nos ouvindo aceitar. E esse é o convite que Deus nos dá. Como que nós vamos seguir o Cordeiro? Como nós vamos seguir o Cordeiro? Essa é a questão. Seguir o Cordeiro, podemos já dizer, começa já hoje. Com esta comunhão. Claro que no céu vai-nos garantir claramente que nós, agora não estou a ver onde é que está o texto, mas é Apocalipse 14:4, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Nós estaremos sempre com Jesus. Afinal, não é o noivo? Sim. E a noiva? Mas vamos estar sempre com Jesus. Vai ser maravilhoso. Eu acredito que não é fácil, num universo tão grande, qualquer anjo, qualquer ser aproximar-se de Jesus. Não é fácil, no meu ponto de vista. Claro. Mas nós vamos viver com Ele. Sim, sim. Tu vais viver com Ele também. Todos nós vamos ter a oportunidade de viver com Ele. É o Criador Vai do ser universo. incrível. E o interessante é que Ele, sendo Deus, se diminuiu. Se fez homem como nós, morreu em nosso lugar. Isso. E hoje, finalizando já a nossa lição, Sim. Ele faz o convite para nós estarmos com Ele. E tem um texto interessante que não está na lição, mas eu acho que vem bem a calhar, que é 1 João 2, a partir do verso 12. E esse texto fala assim: filhinhos, eu escrevo a vocês
porque os seus pecados foram perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque o Pai conhece a vocês. Pais, eu vos escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque eu vos escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Deus é um Deus que salva multidões, mas ele tem um plano individual para mim, para você que está nos assistindo e para todo esse mundo. Só que nós precisamos aceitar o convite. O convite só é aceito se nós dissermos sim ao Criador. É verdade. Ele nos respeita a nossa decisão. E é curioso que o texto vai nos dizer, e a palavra que se repete mais vezes é conhecer. Queres conhecer Jesus? Este conhecer é este relacionamento íntimo que nos leva a ser cidadãos do céu. E o convite é feito ainda, e nós vemos isso na lição de quinta-feira, bem, ainda é feito hoje. É hoje porque muitos cristãos teimam a não ter este relacionamento com Jesus. Exatamente. Adventistas do sétimo dia que tardam a se preparar para a vida eterna. Exatamente. Porque não já hoje. Precisamos acordar do nosso sono. Então Jesus ele faz o convite e nós precisamos acordar do nosso sono. É isso. Se hoje você que está em casa nos assistindo também de alguma forma está dormindo, na hora de despertar. Se eu estou dormindo, preciso me despertar. Se a igreja está dormindo, nós precisamos nos despertar. Amém. Assim como o Vale de Aço Seco começa a ganhar vida, porque Deus é a vida e Ele pode nos fazer tornar de novo, realmente ter um sentido. Então, se você não vê mais sentido, Cristo faz o convite. Espero que essa lição seja proveitosa. Amém. Muito obrigado, Nuno, pela companhia. É muito gratificante conversar da palavra de Deus contigo e que nós possamos estar na próxima semana estudando mais uma vez um novo trimestre. É verdade, um novo trimestre. Que o Senhor vos abençoe. Amém.